Olá, boa tarde! Estamos aqui para nos aprofundarmos mais um pouco nesse temperamento tão estruturado que é o temperamento melancólico. Então vamos aguardar alguns segundinhos para ver se tá tudo bem, se eu já estou online, se o pessoal vai entrando. Então quem já for chegando aí, boa tarde, Cláudia, Camila, já pode ir curtindo a nossa live para poder o Instagram mostrar, né, para as outras pessoas que nós já estamos aqui para falar um pouco mais desse temperamento tão intrigante, tão estruturado, tão analítico, tão profundo que é o temperamento melancólico, tá certo? Então quem vai chegando já vai curtindo a live para poder divulgar e eu vou escrever aqui o tema da nossa live de hoje. Só um minuto. Temperamento melancólico e suas análises. Fixei já aqui o comentário, o tema da nossa live. Vamos esperar só uns segundinhos. Aí a Fonseca chegou. Que bom, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Ontem eu recebi uma pergunta, né? Uma pessoa, uma seguidora aqui muito, muito querida. Ela baixou o livro, baixou o e-book, o Mapa do Temperamento Melancólico, e me trouxe uma pergunta, e me trouxe um questionamento que eu achei muito interessante e válido. Válido como reflexão, válido como um alerta. Para quem não sabe, eu tenho uma live aqui falando, ela se chama Alerta para os Melancólicos. Eu falo que ela é uma live obrigatória para todos os seguidores, independente se é melancólico ou não, porque ela ajuda você a entender esse temperamento. E se você for melancólico, você vai se entender. E se você não for melancólico, você vai entender os queridos melancólicos que te rodeiam, tá? Seja bem-vinda, Marielle. Então, ela leu o e-book e trouxe essa dúvida, esse questionamento. Samila, se o temperamento melancólico ele é tão introspectivo, ele é tão analítico, ele vê, né, a cada detalhe, cada ponto. Quem é melancólico aqui, se a gente tem algum melancólico, fala assim, eu sou melancólico, para eu poder saber se eu tô falando só com melancólicos ou com pessoas de outros temperamentos. Mas esse é um temperamento que ele analisa tudo, ele é muito estruturado, ele busca certezas em tudo. Então, quando ele olha para uma situação, ele quer ver todos os pontos, ele quer ver de todos os ângulos, ele quer ter aquela certeza sobre as coisas. Então, ele tem a tendência... a gente tem uma melancólica aí, a Fonseca. Ele tem essa tendência de análise. E de onde vem? De onde vem essa tendência da análise dele? Exatamente da característica fria. Porque o melancólico, ele é frio e seco. Então, ele tem essa característica de introspecção, ele vai contrair por ser frio. E por ser seco, ele vai ser mais rígido, ele vai ser mais tenso, ele vai apresentar um pouco mais de forma e as coisas irão impactá-lo com mais profundidade e por mais tempo. Então, por isso que essa junção do frio com o seco faz com que o melancólico ele analise muito as coisas, ele pense muito sobre tudo. E é uma coisa que eu sempre falo, que também está lá no e-book, é como se o melancólico ele tivesse o seu próprio mundinho. Ele é tão fechado, às vezes, ele é tão introspectivo que ele se isola. Ele não sai de si, ele não mostra para os outros o que ele está pensando, o que ele está sentindo, ele guarda para si. E ele fica nos seus próprios pensamentos.
Então ele fica analisando de cabo a rabo as situações, ele fica analisando de cabo a rabo o que ele disse, o que a outra pessoa disse, o que ele poderia ter falado, mas o que aquela pessoa estava pensando. Então, muitas vezes, boa parte das vezes, aquilo que o melancólico está pensando é fruto da sua imaginação. Então, é possível o melancólico ser tão analítico e tão introspectivo e mesmo assim não se conhecer? É possível exatamente por causa disso, porque boa parte do que ele está pensando, boa parte do que ele está analisando, do que ele acredita que é fruto da imaginação dele. Muitas vezes, quando a gente lida com o melancólico, a gente se surpreende com as coisas que ele fala. Porque por vocês, né, os melancólicos, guardarem tanto as coisas e não se comunicarem, quem tá de fora acha que tá tudo bem, porque vocês não falaram, porque vocês não disseram. Então, quem está de fora, quem é de outro temperamento, ou não sendo você, a outra pessoa, às vezes, ela se espanta com a profundidade de um sofrimento, com a profundidade de como que uma situação te marcou. Por quê? Você não falou nada. E você é capaz, por ser melancólico, de guardar isso durante anos, sem falar. Mas você fica remoendo, você fica analisando, você fica pensando em cima das suas próprias conclusões. E aí chega um momento que é chamado até por alguns livros que fala que é o lixo melancólico, que é quando o melancólico não aguenta e explode. Só que tudo que vem da explosão não é produtivo, não é analisado de verdade, não gera coisas boas. Então ele explode, ele começa a falar um monte de coisas que ele está sentindo, que ele está guardando há anos. E as pessoas ao redor, elas ficam apavoradas, porque elas ficam desesperadas, porque elas não faziam ideia de que isso passava pela sua cabeça, de que isso passava pela cabeça do melancólico. Quem for de outro temperamento, que conhece o melancólico, que já passou por essa situação, pode escrever aqui, porque eu já passei por essas situações com vários melancólicos ao meu redor, né? O meu esposo é melancólico, a minha mãe, o meu irmão, tenho várias amigas, várias pessoas que me rodeiam, que têm esse temperamento. Então eu sei mais ou menos como que essa tendência ela é recorrente. Então, o melancólico ele vai guardando. Ele tem a tendência de guardar porque ele é frio. Então, guardar no sentido de ser guardar no interior. Mas por ser seco, ele mantém por muito tempo. Então, ele já tem... a Cris falou, eu já passei isso com a minha mãe. É exatamente assim. Gente, é exatamente assim. Quando a pessoa fala, você leva um susto. Um susto, porque você não imagina, nem nos seus piores pesadelos, que aquilo ali passava na mente da outra pessoa. Então, isso é um exemplo, isso mostra que boa parte dos pensamentos que o melancólico está tendo é fruto do que ele acredita ser, do que ele acha que é, do que ele pensa que é, da forma como ele está olhando aquela situação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O seu cônjuge falou alguma coisa pra você. Você acredita que porque ele falou aquilo, ele não gosta mais de você. Ele queria, a intenção dele era te magoar, era falar aquilo pra arrasar com você. E aí você vai juntando aquilo durante meses, durante anos. E aí, quando chega o momento que você tá alimentando aquele sentimento e passa tanto tempo que você não aguenta mais e você explode. Aí você joga na cara dele e fala, naquele dia, naquela hora, você me falou aquilo e é por isso que desde aquele dia eu sei que você não me ama mais. Aí ele fala, meu Deus, como assim eu tô esse tempo todo achando que você tá entendendo o que eu falei? E às vezes ele nem vai lembrar o que ele falou
E você, a partir da sua visão, acreditou que ele falou aquilo por aquele motivo. Você não perguntou, você não questionou. Ah, Samela, a gente não pode... cada um tem a sua interpretação da vida. Sim, mas se você acha que aquela pessoa vale a pena, o seu cônjuge, os seus pais, os seus irmãos, as pessoas que te rodeiam, se você acredita que aquele relacionamento vale a pena, você vai chegar e vai falar, olha, eu não entendi. O que você quis dizer com isso? Não é supor o que o outro disse. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Não é pra supor, porque o melancólico, ele vive de suposições. Ele supõe que o outro quis dizer aquilo e ele vai ficar remoendo aquilo por muito tempo. E acreditando piamente que é verdade. E a partir dali vem frustrações, conflitos, complexos de inferioridade, complexos dos mais diversos, depressão. Então, todos esses pontos surgem a partir da falta de comunicação. Então, voltando aqui juntando os pontos. Eu estou falando, a gente está se aprofundando um pouco mais do que uma seguidora falou ontem comigo, me mandou uma mensagem no direct depois de ler o e-book O Mapa do Temperamento Melancólico. E ela perguntou, Samela, se a gente é tão introspectivo, se a gente é tão analítico, é capaz da gente não se conhecer? Sim. Sim. Porque a única forma que tem de haver um conhecimento real é através da luz. A gente não consegue enxergar nada no escuro. A gente não consegue ver nada com exatidão e com clareza. Não é verdade? Não tem como. A gente, quando tá meio claro, a gente às vezes já dá uma topada no móvel, já acha que viu um negócio em cima da mesa, mas não tava. Então, quando o melancólico ele se fecha no seu próprio mundo, a luz não consegue entrar. Ele não consegue ver as coisas do jeito que elas realmente são. Samela, mas que luz é essa? A luz da verdade. A verdade, a luz que vai clarear e trazer a verdade para a realidade, para o que está acontecendo de verdade. Não o que você está imaginando, não o que você pensa que é, mas a verdade. Então o melancólico, ele precisa se abrir. Ele não pode se fechar no seu próprio mundo, porque se ele se fecha, ele impede que a luz entre. Ele impede que a verdade entre e assim ele possa ver. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu tô falando? Então é muito importante que o melancólico ele saia de si. Ele saia desse mundo particular e paralelo pelo qual ele vive. Ah, Samela, então eu nunca posso ter o meu momento? Não, gente, eu não tô falando disso. Claro que o melancólico naturalmente é mais introspectivo, ele vai querer um pouco mais de privacidade, o momento dele. Não estou falando disso. Eu estou falando que quem é melancólico sabe do que eu estou falando. Que vocês se fecham nos seus pensamentos e não compartilham. Por medo do julgamento das pessoas, por medo de magoar, por medo de chatear, por medo de N motivos, vocês se fecham. Mas essa reclusão total só traz prejuízo para vocês. Samela, você está falando coisas muito duras. Eu tô achando que você tá só descendo o porrete na gente. Não, não é. O meu intuito é alertar vocês. O meu intuito é mostrar que existe um caminho, existe uma solução, existe uma forma de viver diferente do que a gente está vivendo hoje e recebendo os benefícios de viver de uma forma diferente. Por isso que eu criei o e-book, o Mapa do Temperamento Melancólico. Porque eu sei que boa parte dos melancólicos acreditam que tem um grande problema,
que vivem, que vieram com um defeito de fábrica e que todo mundo vive melhor do que eles e que a vida é tão sofrida para eles, mas para todo mundo é sempre o melhor. E não é assim. Não é assim. Da mesma forma que vocês têm as tendências do temperamento de vocês boas e negativas, o colérico também tem. Eu, como colérico, eu tenho as minhas dificuldades que precisam ser vencidas. O sanguíneo, o fleumático. Mas por que eu falei, comecei a me aprofundar mais nesse temperamento? Porque eu tenho visto diariamente a dificuldade de vocês. A dificuldade do melancólico e das pessoas que lidam com o melancólico. Então, às vezes são pontos simples que vocês acreditavam que era um grande defeito, que era um grande problema e que só vocês tinham, e eu tô aqui para dizer que não é assim. Não é assim. Tem como ser diferente. A gente só precisa vencer essa tendência. A gente só precisa entender qual é a nossa tendência para poder fazer diferente. Por isso que eu chamei o e-book de O Mapa do Temperamento Melancólico. Olá, Serginho! Que bom, tá viajando aí com a esposa, hein? Manda um abraço para ela. Então, é muito importante que quando eu fiz, na verdade, o mapa do temperamento melancólico, é para dar direção para vocês. Porque eu sei que muitas vezes vocês se sentem perdidos, que vocês se sentem fora de direção, que vocês se sentem totalmente desnorteados, com tantos pensamentos, com um fluxo alto, tanto que vocês pensam e analisam, e aí vocês acabam se sentindo perdidos. Será que essa minha atitude é normal? Será que o meu comportamento dentro do casamento é assim mesmo? Ou eu tô sendo completamente diferente das outras pessoas? Ou como eu lido com a minha vida de estudos? Como que eu lido com o relacionamento com outros amigos, com as outras pessoas da família? Como foi a minha infância, ou como é a infância do meu filho melancólico? Então foi por isso que eu montei o e-book. Lá no e-book eu falo quais são as tendências do temperamento melancólico em 5 aspectos. O primeiro eu falo como o temperamento melancólico lida com as relações do dia a dia, né? Com os amigos, a vida acontecendo. Depois eu falo como é o temperamento, a pessoa desse temperamento dentro do casamento, como que é o cônjuge melancólico. Depois eu ainda falo sobre o terceiro ponto, a Gisele falou, já me senti um ET. Eu sei como vocês se sentem. Por isso que eu tô aqui pra mostrar que de ET vocês não têm nada, tá bom? Então continua aqui comigo. Então, o terceiro ponto é como é a infância da criança melancólica. Quarto ponto, como que o temperamento melancólico pode estar influenciando a maternidade e a paternidade de uma pessoa desse temperamento. E por último, eu falo sobre como que é a vida de estudos e a vida profissional de um melancólico. Quais são as principais tendências. Então, esse e-book ele traz esses 5 pontos que, para mim, são os mais importantes. Então, quando você baixar o seu e-book gratuito, ele é gratuito, eu fiz no intuito de um alerta, que esse material possa ser divulgado, que vocês possam ter acesso a esse material e entenderem que não são ETs, Gisele. Que vocês não têm nenhum problema de fábrica. Todos nós temos defeitos, mas não é nada que a gente não possa resolver. Não é nada de outro mundo. Não é nada que seja para abalar as nossas estruturas, tá certo? Vocês têm alguma pergunta? Eu vou continuar falando, mas se vocês tiverem perguntas, podem ler, podem escrever aqui que eu vou ler.
Eu vi que já tinham algumas. Deixa eu ver o que tem para poder responder. A Cláudia colocou aqui. Essa forma de jogar o passado sempre para fora não denomina vitimismo? De uma certa forma, sim. De uma certa forma, é porque a pessoa ela ainda não entendeu a posição dela. Mas não é um vitimismo, muitas vezes, na maioria das vezes, proposital. Porque tem pessoas que elas gostam de se colocar nessa posição de vítima para receber atenção, para receber carinho, para poder receber as coisas das outras pessoas. Mas, na maioria das vezes, com o melancólico, ele realmente está sentindo aquilo. Ele realmente acredita que é aquilo ali que está acontecendo. Então, não é uma coisa dissimulada, não é assim, eu quero ser vítima porque eu quero. É mais assim, essa tendência leva a uma posição de vitimismo, mas não é algo assim dissimulado, não é algo proposital que eles fazem, na maioria das vezes. A não ser quando a pessoa realmente é vitimista. E aí tem todos os temperamentos. A Lívia botou assim: Samila, por que os melancólicos são tão críticos a ponto de sempre quererem ofender? Então, o que acontece? Não é que eles... A intenção deles, como eu falei aqui, não é a ofensa. Eles não querem ofender. Mas eles são muito críticos. E aí, muitas vezes, eles não sabem se comunicar dependendo da pessoa, e aí acaba levando para a crítica. Mas eles, antes de criticar você, antes de criticarem as pessoas, eles se autocriticam. Então, é uma coisa que eles fazem com eles mesmos. Eles mesmos criticam o que eles fazem, o que eles falam. Não é uma coisa meio cega. Por exemplo, do colérico. A crítica do colérico ela é meio cega. Ele vai criticar todo mundo porque ele é um crítico, porque ele quer as coisas do jeito dele, porque ele acha que tem que ser assim, tem que fazer assim. Mas não porque ele ele é muito crítico consigo em si, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Mas o ponto do melancólico ele acaba refletindo nas relações dele com as outras pessoas exatamente o que ele faz com ele. Então, o melancólico é muito crítico consigo mesmo. Então, ele acaba criticando as outras pessoas. Mas, boa parte das vezes, o melancólico não quer ofender. Tá certo? Pode ser... dependendo da pessoa e tudo mais, do caráter dela e de outras circunstâncias, mas normalmente o intuito não é de ofensa. Se fosse até um colérico, eu ia falar assim, o intuito é ofender mesmo. Mas do melancólico eu tenho as minhas ressalvas aí, se realmente ele está querendo ofender ou se acaba só refletindo algo que ele faz com ele mesmo. Deixa eu ver se vocês escreveram aqui mais alguma coisa. Vocês têm mais alguma pergunta? Então, só para eu concluir aqui com vocês, Samila, tá bom. E como que eu deixo a luz da verdade, como que eu deixo a luz me iluminar para que eu possa ver as coisas com clareza? Então, o primeiro ponto eu já trouxe aqui para vocês, que é se abrindo, que é se comunicando, falando para as outras pessoas o que você está sentindo, o que você realmente está achando daquela situação. E não ficar criando coisas na sua mente. É necessário que você aprenda a se comunicar, que você aprenda a dizer o que está pensando e o que está sentindo. Assim, a outra pessoa tem a oportunidade de dizer,
pelo amor de Deus, não é isso que eu quis dizer. Ou ela vai falar assim, não, é isso mesmo, e pronto, acabou, e aí você vai ter exatamente o concreto para poder pensar. Mas não é, gente, para ficar remoendo. Não é para ficar analisando as coisas eternamente. Isso não faz bem para vocês, isso não faz bem para a família de vocês, em nenhum aspecto. As coisas passam e vocês precisam, o melancólico precisa permitir que as coisas passem. Não pode viver de passado. Passou, aconteceu, foi. E aí a gente entra naquele outro ponto, que é se instalar na realidade. Que é quando a gente olha para as nossas circunstâncias e aceita elas. Eu não tento ficar lutando contra elas, eu não tento ficar me revoltando ou buscando o porquê. Mas por quê? Mas por quê? O melancólico, ele quer muito entender tudo. Só que nem tudo dá para entender. Por exemplo, tem circunstâncias, boa parte das nossas circunstâncias, a gente não pode fazer nada em relação a elas. Por exemplo, eu posso fazer alguma coisa em relação a eu ser brasileira? Não, é a minha circunstância, eu tenho que aceitar. Eu nasci no Brasil, sou brasileira, sou filho de brasileiros, entendeu? Eu nasci com cabelo cacheado. É a minha circunstância, eu posso mudar? Não posso. Posso alisar e tudo mais, mas eu quero dizer assim, eu preciso aceitar as circunstâncias que são de verdade, não aquelas que eu imagino. Eu não tenho como mudar a cor da minha pele, eu não tenho como mudar a cor dos meus olhos, eu não tenho como mudar os meus pais, quem são os meus pais, quem não são. Então são coisas que às vezes a gente fica tentando entender o porquê, a gente fica tentando encontrar respostas e no final esse excesso de questionamento só traz crise, ansiedade, neurose, paranoia, depressão. Então, é muito importante que o melancólico, ele olhe... Gente, é isso aqui. Isso aqui é o que está acontecendo agora. Eu não posso ficar pensando, mas por que está acontecendo comigo? E por que tem que ser na minha vida? E por que é justo eu e logo eu? Não pode ter esse olhar exatamente como esqueci o nome dela. Deixa eu ver aqui. Como a Cláudia falou, não pode ter esse olhar de vitimismo diante da vida. Nós não somos vítimas. As coisas nos acontecem, coisas que a gente não pode mudar antes daquilo ali. Aquilo ali já aconteceu, eu não posso mudar. Já aconteceu, já existe, é a sua realidade, é o concreto. E a partir daí, se existe algo para ser feito, faça. Se não existe, aceite. Tem coisas que a gente tem que aceitar na vida. Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem difícil, né, da gente entender às vezes, que é a morte. Eu tenho como mudar esse fator? Eu não tenho como mudar. Eu tenho como ressuscitar um ente querido? Eu não tenho como ressuscitar. E se eu não aceitar essa perda, não tô dizendo que não é fácil, não tô dizendo que a gente não sofre, não tô dizendo que não tem tempo de luto, não tô falando nada disso. Mas eu estou falando de anos e anos e anos você não aceitando a sua circunstância, a sua realidade. Então você fica lutando contra aquilo, contra a morte daquela pessoa, daquele ente querido, daquela pessoa que você ama, e você não aceita, e você fica com aquele sentimento, mas eu não aceito que essa pessoa tenha ido, e você não consegue viver o hoje, você não consegue viver agora, e aceitar as suas circunstâncias. A pessoa se foi. Você perdeu aquela pessoa, eu perdi aquela pessoa, eu posso fazer alguma coisa além de continuar vivendo? Não. Porque se eu fizer qualquer coisa fora do continuar vivendo, eu vou perder a minha vida. Em vida, eu vou ter perdido a minha vida. Tá certo? Vocês têm alguma pergunta? Querem falar mais alguma coisa?
porque o que eu tinha para falar com vocês era basicamente isso, me aprofundar um pouco mais no que a seguidora falou, para trazer mais esclarecimento, porque o meu objetivo aqui é trazer clareza, é trazer norte, é trazer esclarecimento para vocês. E se você ainda não baixou o seu e-book, o Mapa do Temperamento Melancólico, baixe, o link tá lá na bio, é 100% gratuito, eu fiz para vocês de verdade, de coração, para trazer um norte, para trazer uma direção, para trazer localização, para ajudar tanto o temperamento melancólico quanto as pessoas dos outros temperamentos, porque assim a gente consegue entender as pessoas que nos rodeiam, porque cada um de nós, eu digo que cada temperamento, ele tem a sua própria lente de olhar o mundo. É a lente dos óculos pelo qual a gente olha o mundo, é o filtro pelo qual a gente absorve a vida e as circunstâncias. Então, cada temperamento tem a sua lente dos óculos. Cada temperamento tem o seu mapa, o seu caminho a ser trilhado. Então, mesmo que você não seja melancólico, é importante você ler esse e-book, você entender sobre esse temperamento, porque você vai conseguir entender os seus pais, se forem melancólicos, os seus filhos, o seu cônjuge, um amigo, uma amiga muito querida, primos, pessoas do trabalho. Então, aumenta a possibilidade de uma melhor convivência e um melhor entendimento entre as pessoas. Então, baixem, leiam o e-book, que eu fiz com muito carinho para vocês, com um cuidado absurdo, tremendo, para que realmente surja efeito na vida de vocês. E no final do e-book tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Dentro da surpresa, eu falo que é o Kinder Ovo, né? Além do Kinder Ovo já ser bom pra caramba, dentro do Kinder Ovo ainda tem a surpresa. Então, eu estou preparando para vocês a semana do temperamento melancólico. Serão 7 dias direto de lives diárias, onde eu vou estar me aprofundando nesse temperamento. Então, eu acho que é do dia 2 ao dia 8 de setembro. Então, é um grande evento que eu estou preparando para vocês, independente se você é melancólico ou não. Você está convidado a participar, porque cada dia eu vou me aprofundar em um dos aspectos que eu falei lá no e-book. Lembra que eu falei no e-book sobre a relação, como que é o temperamento melancólico se comporta, quais são as tendências no relacionamento do dia a dia, no relacionamento conjugal, a infância do temperamento melancólico, a paternidade ou a maternidade de um melancólico, como que é o pai melancólico, como é a mãe melancólica, e como que esse temperamento se comporta com a vida de estudos, se comporta na vida profissional. Então, nessa semana, vai ser uma semana de intensivão sobre o melancólico. Então, cada dia eu vou me aprofundar em uma dessas áreas e tem um convidado especial, uma convidada especial que vai participar em um dos dias com a gente, uma melancólica que ela conseguiu reverter muito desses pontos que eu falei aqui com vocês e ela conseguiu dar essa virada de chave na mente dela. Então ela vai compartilhar um pouco da história dela, da caminhada, do amadurecimento dela com a gente. Então você já está mais do que convidado para a semana do temperamento melancólico. 7 dias de lives diárias sobre esse temperamento. Então, fiquem com Deus, leiam, baixem e leiam o e-book. Depois compartilha comigo o que mais chamou a atenção. Samila, eu posso compartilhar? Eu só peço que não compartilhe o e-book, que você compartilhe o meu perfil para que a própria pessoa venha aqui e ela consiga baixar o e-book dela,
tá bom? Me ajudem a divulgar essas informações, a tirar esse peso, essa dor que muitos melancólicos carregam no coração, sem saber que é uma coisa natural, que é algo deles, tá bom? Então, um beijo pra vocês e fiquem com Deus.